Pessoal, aconteceu mais uma vez de eu assistir um filme que, pelo menos na minha opinião, tinha tudo para ser um dos melhores filmes de ação, os melhores filmes de investigação policiais já feitos aqui no Brasil. Eu tô falando sobre o filme Operações Especiais, então é exatamente sobre ele que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre o filme Operações Especiais. Então, já que no começo desse vídeo, se vocês gostam aí do cinema brasileiro e querem que eu traga mais vídeos sobre o cinema nacional, vocês vão se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal que vocês não fazem ideia. Então, bora lá começar com esse vídeo. Bom, o filme ele conta a história de uma mulher chamada Frances, que é vivida pela Cleo Pires, onde ela acaba se deparando com uma situação bem desconfortável relacionada ali a um assalto, e ela vê a possibilidade de se tornar uma policial para tanto ajudar a melhorar essa questão ali da segurança no Rio de Janeiro, mas principalmente ela entra ali nesse ramo policial por questões financeiras. E o filme ele tinha tudo para embarcar numa jornada muito genérica, só que o roteiro acaba saindo dessa trajetória genérica de uma forma muito inteligente. Eu acho que a gente já começa aí a se atrair bastante pelo filme, logo pela personagem principal, que a princípio é aquela mulher que ela se demonstra ser uma pessoa muito vaidosa, tanto com as suas atitudes como as suas falas, e logo em seguida ela vai se tornando uma pessoa que ela vai se construindo e evoluindo ao longo do filme com o passar de diversas situações desconfortáveis. E é interessante porque quem tá mais acostumado a assistir muitos filmes nacionais sabe que o Brasil e toda a indústria cinematográfica brasileira tem um costume muito grande de sempre ir pautando ali as suas narrativas e suas histórias por uma visão ideológica muito forte ali o tempo todo, como se o roteiro e todos os filmes quisessem passar uma verdade absoluta para você a partir de determinados pensamentos políticos, e esse filme foge um pouquinho disso em determinados momentos, porque o filme ele não tenta vender uma imagem da polícia, ou pelo menos não tenta vender uma imagem sobre uma sociedade. O filme ele traz contextos e elementos que são sim existentes na nossa sociedade, só que trazem elementos de diversos ângulos, e esses elementos todos eles são utilizados para se contar uma boa história, ao invés de criar uma propaganda política, digamos assim, para estabelecer o que é certo para quem está assistindo. Então eu gostei muito do filme por ele estar muito focado em criar ali uma história de investigação, onde uma descoberta leva à descoberta de outro personagem, que uma coisa está interligada à outra. Então isso você acaba se engajando muito ali com o filme o tempo todo, principalmente também por conta da protagonista. A Cleo Pires, eu vou dizer pra vocês, até sendo bem sincero, eu já cheguei a assistir algumas coisinhas ou outra desse filme há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, só que dessa vez, quando eu parei para assistir esse filme, fiquei sentado e ia prestando atenção do começo até o final, eu vi que a Cleo Pires no começo ela parece ser uma personagem e uma atriz um pouquinho desconfortável ali no seu papel, mas com o desenrolar ali da trama, ela vai entendendo melhor sobre a sua personagem, ela vai construindo camadas que faz você se interessar cada vez mais por ela, e como eu disse, é uma personagem que ela tem algumas características muito fortes, onde ela vai se empoderando cada vez mais e mais, e ela vai se empoderando através de situações que vão acontecendo, e não simplesmente porque está escrito no roteiro. Então a personagem ela não é nem um pouco superficial. E esse filme nos mostra que o Brasil ele realmente tem um potencial muito grande de se criar bons roteiros, boas histórias, principalmente levando em consideração que o Brasil ele já tem uma certa tradição em contar narrativas mais episódicas de uma forma onde consiga engajar o público de uma forma muito intensiva do começo até o fim. Porque querendo ou não, o Brasil tem uma tradição muito grande de criar histórias baseadas em uma estrutura de novela, onde reviravoltas vão acontecendo. Então pelo menos eu pude resgatar um pouco aí das minhas memórias de quando eu era uma criança e um adolescente. Naquela época eu assistia bastante novela, principalmente porque os meus familiares e os meus pais assistiam também. Então eu não sei porquê, mas esse filme ele acabou me lembrando um pouco ali aquelas narrativas de novela, porque uma série de situações vão acontecendo, uma série de personagens vão aparecendo em uma história que é relativamente pequena, e uma série de reviravoltas também vão ocorrendo ao longo dos filmes nos momentos certos. Então isso acabou me engajando bastante, principalmente porque os personagens eles são muito interessantes. Aí a gente volta novamente naquela comparação que eu falo que esse filme tem com a estrutura de um roteiro de novela, porque diversos personagens que vão aparecendo aqui ao longo do filme, você vai se importando muito com cada um deles, por mais que o filme seja focado ali muito
na personagem da Cleo Pires, todos os outros personagens você se engaja de uma forma muito grande. Como, por exemplo, o personagem do ator Fabrício Boliveira é um personagem que ele é muito interessante, ele é um cara muito carismático, gente boa, então é um personagem que você fica preocupado para não acontecer nada com ele. E tem outros personagens que no começo eles são um pouco antipáticos, mas com o desenrolar da trama e com algumas atitudes dele, vocês acabam se apegando com ele, como por exemplo é o que acontece com o personagem do ator Thiago Martins, que é aquele cara que no começo parece ser aquele cara mais genérico, que só vai sempre fazer oposição à personagem da Cleo Pires, fazendo aquela rivalidadezinha chata, só que aí depois, mais pro meio e pro final do filme, eles acabam se tornando ali, não grandes amigos, mas talvez ali grandes colegas de profissão. Mas nem tudo entre os personagens é um mar de rosas, como por exemplo o personagem do Antônio Tabet, que vive ali o vilão. Eu não gostei do personagem porque ele ficou muito caricato, mas principalmente porque o ator, na minha opinião, ele não conseguiu entregar uma atuação mais natural. Você sempre tá ali com aquela imagem muito forte do ator relacionado à personalidade que ele tem ali nos vídeos do Porta dos Fundos. Então quando você vê aquele personagem dele, a gente não sente uma ameaça, a gente não sente que aquele personagem, ele de fato vai representar um grande perigo ali aos personagens. É claro que toda a estrutura técnica do filme vai criando um clima com que você sinta uma certa antipatia e um certo incômodo sempre quando o personagem está ali presente. E os outros atores, sempre quando precisam confrontar esse personagem, eles demonstram ali que aquele personagem pode representar uma grande ameaça, mas pra gente que tá assistindo, uma grande ameaça é o que passa longe desse personagem. Mas no final das contas, as atitudes dele e todo o plano que ele tem ali por trás, de fato são planos ali que criam um conflito muito grande ali pros mocinhos, pros pessoais do bem, digamos assim. E isso tudo no final das contas acaba se desencadeando em algumas boas cenas de ação. É claro que, levando em consideração todo o histórico do cinema brasileiro relacionado a cenas de tiroteio, de explosão, cenas de perseguições, o que é feito aqui no filme Operações Especiais são cenas sim muito bem feitas. É claro que, se comparado com filmes hollywoodianos, não chegam nem aos pés, mas são cenas onde você fica assim tenso, são cenas onde você acredita que os personagens eles estão ali de fato em um grande tiroteio. E o melhor de tudo, as cenas, quando elas acontecem, elas não passam um ar de amadorismo, são cenas reais onde você se importa com os personagens, onde você vê que toda a mixagem de som, a edição, está tudo muito bem feito, então você consegue se sentir muito inserido ali naquele ambiente de tiroteio. E é muito legal que a personagem da Cleo Pires, quando ela está inserida nesses ambientes, ela não é aquela personagem unidimensional que é incrível, que sai atirando, pegando todo mundo. É uma personagem que sente os seus medos, tem os seus receios, que sempre vai evoluindo ali com o passar do filme. Então é muito legal você ver ali a personagem que no começo ela não consegue nem simplesmente pegar um cara que já tá algemado, digamos assim, tá tecnicamente algemado, quando no final das contas ela já é uma personagem que tá ali botando autoridade, ela tá perseguindo. Inclusive, cara, a cena de tiroteio que acontece ali no final do filme, eu realmente gostei bastante. Lembra até aqueles filmes de ação B dos Estados Unidos, estrelados pelo Jason Statham, pelo Steven Seagal. Então são cenas que realmente deixa ali o público muito engajado, e é um filme que pelo menos as pessoas que elas estão querendo assistir um filme brasileiro com um ar mais diferenciado e com um pouquinho mais de ação, eu tenho certeza ali que vai gostar desse filme. Então eu espero que vocês também tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, como eu já disse, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal, e segue aí a gente em todas as nossas redes sociais. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.